Glórias a Deus. Quero cumprimentar todos meus amados irmãos e ouvintes com a mais perfeita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Hoje vamos fazer um pequeno estudo sobre contendas. Louvado seja Deus. Principalmente, contendas a respeito à palavra de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias, lá no livro de 1 Timóteo, eu vou estar também abrindo a minha, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 em diante, diz assim: Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmia, ruins suspeitas. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparte-se dos tais. Amém, meus irmãos? Para darmos início a esse pequeno estudo, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, as contendas, nós podemos ver, glórias a Deus, que a palavra contenda, está ligado a discussões. Louvado seja Deus. E elas têm como raiz a carnalidade do ser humano. A pessoa que vive na carne, ela está mais sujeita a ser um contendeiro. Ela se torna incapaz de ter paz consigo mesmo e com os outros, e assim se revelando uma pessoa sem domínio próprio e que precisa urgentemente buscar cultivar o fruto do Espírito. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Quero estar lendo com os irmãos em Provérbios, capítulo 6, versículo 14, vai dizer: Perversidade há no seu coração, todo tempo maquina mal, anda semeando contendas. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, quem fica contendendo com o seu irmão, semeia uma contenda aqui, outra ali, com disse-me-disse, leva e traz, e o seu coração, a sua mente, já está dominado por este mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda aqui em Provérbios, no capítulo 6, porém no versículo 19, vai dizer, aleluia, e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Já viu, louvado seja Deus, aquela pessoa que ouve uma fofoca e corre e leva adiante, vai correndo contar, muitas das vezes não sabe nem se aquilo, é verídico. Louvado seja Deus. Aleluia. Não é assim? Louvado seja o nome santo do Senhor. Essas pessoas estão semeando contenda, levantando falso testemunho. Louvado seja Deus. Aleluia. Por isso que lá em Tiago, capítulo 3, vai falar sobre a vigilância com a língua, porque é um pequeno órgão do corpo, mas capaz de incendiar uma casa inteira, pois ela tem poder de bendizer, mas também de amaldiçoar. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos e ouvintes, devemos ter muita vigilância, muito cuidado, porque há uma grande contenda em meio aos cristãos que não têm vigiado.
Louvado seja Deus. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer que o homem iracundo, ele suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta. Louvado seja Deus. Ou seja, o homem furioso, glórias a Deus, aleluia, né, irado, que se irrita com facilidade, né, ele provoca discussões, né, entra em contendas, né, em questões loucas, mas aquele homem, aquela mulher que é longânimo, que é manso, que é paciente, ele apazigua, né? Ele promove a paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este tema é um tema, louvado seja Deus, muito importante. Glórias a Deus, aleluia. Porque lá nós lemos, né, em 1 Timóteo capítulo 6, e nós vemos que nesses versículos o apóstolo Paulo, ele estava mostrando que a própria palavra de Deus é muitas vezes a fonte de contenda, né, de discussões entre aqueles que não se conformam, né, com os ensinamentos do Senhor Jesus e ainda acabam fazendo as pessoas a ficarem, né, com mais dúvidas, né, acerca da verdade, da santa palavra do Senhor, né, da santa doutrina. Glórias a Deus, acerca do caminho que leva à salvação. Muitos questionam tudo, né, causam grandes polêmicas e colocam a Bíblia como um verdadeiro inimigo das pessoas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitos tentam, né, com essas contendas, com essas discussões, até tirar, né, a autoridade da suprema sabedoria que pertence só a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, sejamos muito vigilantes, né? A palavra de Deus, ela é luz, né? Ela clareia as trevas, como está em Salmos, né? Ela é luz para os nossos caminhos, né? E lâmpada para os nossos pés. Ela que nos ensina, nos exorta, nos conforta, né? Glórias a Deus. E ela é viva, ela é eficaz, né? Ela convence o homem e a mulher do seu pecado. Basta darmos lugar para o Espírito Santo nos guiar, né? Venhamos ter muito cuidado, né, com aqueles que fazem da palavra de Deus negócios, que levantam questões vãs, né, discussões loucas que não condiz com o que está escrito nas Escrituras Sagradas, que andam prevaricando a santa doutrina, que andam acrescentando aquilo que não está na palavra do Senhor, né? Muitos, aleluia, glórias a Deus, distorcendo a santa doutrina, não concordando, glórias a Deus, com as obras da caridade. Louvado seja Deus, aleluia. Muitos, meus irmãos, usam até, né, do conhecimento adquirido para se vangloriar, para se exaltar, né? Mas nós temos que reconhecer, né, que os nossos irmãos são superiores a nós. Louvado seja Deus, andar com humildade, louvado seja Deus, sermos pacientes, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, entender, né, ou tentar entender aqueles que ainda não estão realmente firmados na doutrina, na santa palavra, né, entender o porquê
que estão desta forma. Nós sabemos que muitos não dão ouvidos à verdade porque não querem, porque deixaram os vossos corações ser endurecidos, mas outros não, outros estão ainda em processo, né? Naquele processo de tomar somente leite, né? Porque ainda não chegaram à fase de comer alimento sólido. Louvado seja Deus, ainda vão passar por esse processo, glórias a Deus. E muitos cristãos maduros na fé precisam ter essa paciência com os mais novos na fé, louvado seja Deus. Mas vemos que esses são os mais causadores de contenda, glórias a Deus, entram em questões loucas que não edificam, que não traz mudança de vida, né? Que não convence. Louvado seja Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem e a mulher do pecado. É nosso dever, né, pregar a palavra de Deus, a santa doutrina, né, em tempo e fora de tempo, instruindo com justiça, né, a praticar a verdade, mas com toda a longanimidade, com toda a paciência. E além disso, o ensino bíblico, ele só é proveitoso para aqueles que recebem, né, de bom grado a palavra de Deus. Olha que interessante que está escrito lá em Atos capítulo 17. Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 17, versículo 11. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Ora, estes foram mais nobres do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram. Louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, nenhuma interpretação ou doutrina, glórias a Deus, ela deve ser aceita sem comparar, sem examinar cuidadosamente, né, a palavra de Deus, se está em conforme, né, em concordância. Nós temos que ouvir os pregadores e os ensinadores, mas ir para a palavra. Por quê? Porque todo ensino bíblico, ele deve levar o ouvinte a se tornar estudantes, examinadores da palavra de Deus. Toda doutrina deve ser examinada, glórias a Deus. Mas não podemos esquecer também que não, aleluia, glórias a Deus, que o homem, ele natural, ele não vai compreender as coisas do Espírito, né? Como diz em 1 Coríntios, capítulo 2. Louvado seja Deus. Então tem que deixar o Espírito bem trabalhar. Louvado seja Deus, nos guiar, para que não venhamos, né, endurecer o nosso coração, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em capítulo 3, versículo 9, vai dizer: Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são de Deus. Também fala em 2 Timóteo, no capítulo 2 e 20, vai falar assim, sobre as questões loucas também. São as questões, essas questões loucas, meus irmãos, que fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, são as questões insensatas, improdutivas, né, tolas, teorias vazias. Glórias a Deus. Esses tipos de questões não produzem nada de bom. Serve para perverter, né, os ouvintes e fazerem blasfemar contra a palavra de Deus. Quem já não viu discussões inúteis, né, que parecem nunca ter fim? Nós podemos tirar como exemplos aí no YouTube, é o que mais tem, louvado seja Deus,
Creio que todos já ouviram, né? Ou até mesmo já até, né, discutiram certas situações, certas questões. Louvado seja Deus. Mas será que vale a pena? Será proveitoso entrar nesse tipo de questão? Glórias a Deus. O homem sábio, né, a mulher sábia, como está em Provérbio, edifica a tua casa. Então, o homem sábio, prudente, ele vai edificar a sua vida espiritual, deixando as questões, né, que provocam contenda de lado, né, essas teorias vazias que não chegam a lugar nenhum. Existem muitos tipos de cristão que querem realmente crescer, né, no conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala para nós crescermos na graça e no conhecimento. Mas muitos têm, né, buscado crescer, né, no conhecimento bíblico para discutir a palavra de Deus. Mas não é isso que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes, entrar em discussões, né, em contendas, louvado seja o nome santo do Senhor, só nos fará se distanciar, né, do foco que é a nossa salvação, que é ganhar almas para o reino de Deus, né? Louvado seja Deus. Discutir as escrituras sagradas não edifica a nossa fé, né? E acabamos criando inimizades, louvado seja Deus, e distanciando ainda mais as pessoas do Senhor. Aleluia! O verdadeiro cristão, ele segue a paz com todos, né? E em Timóteo, glórias a Deus, no capítulo 2, mas no versículo 24, vai dizer: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para, glórias a Deus, ensinar, sofredor. Né, meus irmãos? Pronto para instruir, mas com mansidão, com paciência, até mesmo, né, os que resistem, pois é o Senhor que dá o arrependimento para que conheçam a verdade. E o Senhor disse: louvado seja Deus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não disse ide pelo todo mundo, né, para discutir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, este é o pequeno estudo, glórias a Deus, que o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração, para que nós venhamos, aleluia, examinar as Escrituras, comparar os estudos bíblicos, né, as pregações com a palavra de Deus, aquilo a qual, né, nós não temos o discernimento. Vamos para o joelho, vamos orar, vamos buscar, né? O Senhor, Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto a revelar coisas que nós ainda não sabemos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, essa é a postura correta de um verdadeiro cristão, né? Glórias a Deus, que não compreende, louvado seja Deus, ou está diante, né, de um questionamento bíblico, né? Deve ser na oração. Louvado seja Deus, deve ser buscando, né, do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tirar um momento, né, da leitura da palavra, né, ligado com a santificação ali do corpo, da alma, mas ali num propósito de jejum, de oração, meditando, aleluia, no particular com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, pois somente Deus, né, ele é capaz de revelar a sua palavra, né, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos, que Deus, Ele possa iluminar a cada dia mais, né? Louvado seja Deus, a nossa mente, a nossa vida espiritual, que ela venha estar,
né, estruturada na rocha que é Cristo, nesse propósito, aleluia, louvado seja Deus, buscando, né, o fruto do Espírito, aleluia, e largando tudo aquilo que vai nos afastar do Senhor, as obras da carne, louvado seja Deus, amém, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, louvado seja Deus, espero ter ajudado um pouquinho, glórias a Deus com este pequeno estudo acerca de contendas, amém, Deus abençoe a todos, fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo.